Oi, pessoal! Eu sou a Teacher Laura, professora de inglês aqui do Colégio Adélia. Sejam muito bem-vindos para o nosso vídeo. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de texto abordados na prova de língua inglesa do Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem. Roda a vinheta! Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de texto do Enem, porque como a gente já sabe, a prova de língua inglesa do Enem ela é basicamente uma prova de interpretação de texto. Então, para eu conseguir interpretar esses textos com mais qualidade, eu preciso saber o tipo de texto que é, para quem ele está sendo feito e o que ele quer dizer ali no meio da prova. Então, é muito importante que a gente entenda quais são os tipos textuais abordados na prova de língua inglesa do Enem. Se você gosta desse conteúdo, está gostando dos nossos vídeos e quer saber mais um pouco, se inscreve aqui no canal e já deixa um like para a gente saber que você quer mais desse tipo. Então, quais são os tipos de texto que aparecem ali para a gente poder interpretar com melhor facilidade e saber exatamente o que ele está pedindo na prova? Depois, a gente precisa entender as diferenças de cada texto, porque elas existem e elas existem por um motivo. E a gente entendendo esses motivos, fica mais fácil para nós conseguirmos interpretar esses textos e conseguirmos responder as questões com mais facilidade. Até porque o Enem é uma prova que existe um tempo determinado para a gente fazer. Quanto mais tempo a gente perde em uma questão, menos tempo a gente tem para fazer outras. E às vezes a gente perde tempo numa questão que era fácil, que a gente só não sabia muito bem como resolver. Depois que a gente entende as diferenças de cada texto, a gente também precisa saber interpretar esses textos. Porque senão não adianta nada, senão a gente não consegue responder essas perguntas. Então a gente vai ver que existem textos como tirinhas, propagandas, textos narrativos, textos de opinião. Então a gente vai entender para que eles servem e como interpretá-los. E por último, a gente precisa identificar esses gêneros textuais e qual o propósito comunicativo deles. Para que ele está ali na prova e por que ele foi feito. Então vamos começar falando quais são os principais tipos de texto que aparecem no Enem. Primeiro, a gente tem os anúncios, que são anúncios publicitários que a gente vê no nosso dia a dia mesmo. Lembrando que, geralmente, os textos que vão estar no Enem são textos que a gente pode ver no nosso dia a dia. Porque o Enem é uma prova que trata sobre assuntos que a gente conhece no mundo real. E ele vai abordar esse tipo de assunto de alguma forma. Através de anúncios, através de cartoons, editoriais, propagandas, texto de opiniões, tirinha, enfim, são vários tipos de texto que a gente vai destrinchar um pouquinho hoje. O primeiro texto de todos que a gente vai ver é o texto argumentativo. O texto argumentativo tem como objetivo convencer o leitor de um ponto de vista. O nome já diz tudo. Ele é um texto que argumenta. Ele vai dar opiniões, ele vai dar pontos de vista que vão tentar convencer o nosso leitor desse argumento que ele quer nos passar. E geralmente, então, eles apresentam argumentos, dados, exemplos, enfim. São textos, às vezes, longos, às vezes um pouco mais médios, enfim. Mas o objetivo deles é convencer a gente de alguma coisa. Depois a gente tem os textos expositivos. Esse texto, ao contrário do texto argumentativo, ele não quer argumentar sobre nada. Ele não quer nos convencer sobre nada. Ele só quer nos informar e explicar algum assunto que talvez a gente não saiba ou talvez a gente já tenha algum conhecimento prévio. Então, para isso, ele usa dados e fatos de forma neutra, sem apresentar nenhuma opinião. Então, eles são imparciais. Eles só nos apresentam os dados para que a gente possa responder a questão ou para que a gente possa ter algum conhecimento sobre o assunto que está sendo abordado. Em seguida, a gente tem os textos narrativos, que contam uma história, com personagens, eventos. Então, sabe quando a gente está lendo um livro ou tá, enfim, lendo o roteiro, alguma coisa? Isso é um texto narrativo. Tá? Ele vai contar uma história pra gente. Ele não quer apresentar dados, fatos, ele não quer argumentar nada. Ele só quer nos contar aquela história. Então, por exemplo, quando a gente é pequeno e a gente tá lendo ali o livrinho da Chapeuzinho Vermelho, aquilo é um texto narrativo. Ele vem com o personagem, a Chapeuzinho, o Lobo Mau, a vovó, e enfim, ele conta uma história com os eventos que acontecem, com a Chapeuzinho indo lá levar a cesta de doces pra avó, de frutas pra avó, enfim, dependendo da história que você conhece. Então, esse texto ele vai nos trazer algum tipo de informação, sim, mas ele é uma história, basicamente. Dentro desses textos, nós temos as tirinhas. As tirinhas são um tipo textual que aparece muito na prova do Enem, porque são textos que trazem algum tipo de humor e trazem algum tipo de crítica também, tá? Então, são basicamente aquelas
imagens com uma historinha, e aí tem vários quadradinhos, e cada quadradinho é uma parte daquela história, tá? Vamos entender como a gente faz para interpretar essas tirinhas. Primeiro de tudo, a gente precisa identificar os personagens e quais são as falas de cada personagem. Por quê? Como as falas vêm em bolhas, ou vêm escritas embaixo, em cima, enfim, às vezes fica um pouco difícil da gente entender quem falou cada coisa. Então a primeira coisa quando a gente pegar uma tirinha é entender quais são os personagens daquela tirinha e o que cada personagem está falando. Porque é isso que vai fazer com que a gente entenda qual é a crítica ou qual é o humor daquele texto. Depois a gente precisa observar, entender a crítica ou o humor que traz nessa tirinha. Então, às vezes vai ser alguma coisa engraçada de fato, às vezes vai ser algo pra gente refletir, mas sempre vai ser alguma coisa que a gente entende pelo nosso dia a dia, porque são pessoas comuns ali na tirinha sendo retratadas, falando coisas que vão nos levar a alguma crítica ou vão nos fazer dar risada. E em seguida, a gente pega essa crítica ou esse humor e a gente relaciona com os temas que são comumente abordados no Enem, como algo da sociedade, do meio ambiente, enfim, dos textos que são geralmente abordados ali pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Isso vai facilitar muito a nossa vida para a gente poder interpretar aquela tirinha e poder responder a questão com mais facilidade. Então, só um resumão, a gente primeiro identifica os personagens, identifica o que cada um está falando e qual é a crítica ou qual é o humor, qual o que vai nos fazer dar risada naquele texto. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre as propagandas que aparecem no Enem, que também são bastante utilizadas. Então, para a gente fazer uma análise de uma propaganda, primeiro a gente tem que entender qual é o público-alvo daquilo. O marketing já diz isso, né? Nenhuma propaganda é feita para ninguém. Sempre é feita para um público específico, para um nicho específico. Então, para quem essa propaganda quer falar? Quem que vai ser atingido com essa propaganda? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma propaganda de uma garrafa, quem a gente quer atingir com essa propaganda de garrafa? Qual é a mensagem que eu quero passar sobre essa minha garrafa de água? Eu quero falar que ela aguenta 12 horas a água, mantém a água gelada? Eu quero falar que ela tem capacidade para 1 litro de água? Qual a mensagem principal? Eu quero falar também que eu posso levar essa garrafa para o deserto, que ela vai se manter intacta. Qual é a mensagem principal para o meu público? E depois eu tenho que entender quais recursos visuais e verbais, ou seja, quais palavras, quais frases, o que está dito ali naquela imagem, naquela propaganda, para convencer o meu público-alvo de comprar o meu produto ou de fazer aquilo que eu espero que ele faça. Tá? Então, a minha propaganda, eu tenho que sempre entender para que ela foi feita e qual o objetivo dela com o público-alvo que eu quero atingir. Depois disso, depois a gente entender quais são os tipos textuais e como eu identifico, como eu interpreto esses meus tipos textuais, eu preciso entender como identificar esse gênero na prova. Porque, né, eu sei interpretar tudo e tal, mas como é que eu sei o que é cada um? Tá? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o contexto de produção, ou seja, quem escreveu isso e por que essa pessoa escreveu isso. Então, é sempre importante, por exemplo, a gente ler aquelas letras miúdas que aparecem lá no final do texto, que dizem de onde esse texto foi tirado, onde ele foi publicado, por quem ele foi escrito. Então, a gente precisa entender isso, às vezes até para a gente entender qual foi o objetivo daquilo. Às vezes, quando a gente conhece onde foi publicado e quem escreveu, a gente sabe qual foi o objetivo, por que a pessoa escreveu aquilo. Porque às vezes a gente já conhece os canais de comunicação, às vezes a gente já conhece quem escreveu, o autor mesmo daquele texto, e isso ajuda a gente a entender o viés que aquele texto quer nos trazer. Depois, a gente vai ver a estrutura do texto, ou seja, se é um texto narrativo, expositivo ou argumentativo. Então, ele é uma história, ele quer expor dados e fatos, ou ele quer argumentar, ele quer me convencer de alguma coisa. Isso a gente já sabe fazer, porque a gente já viu agora no começo da aula. Então, em teoria, é para ser mais fácil da gente identificar na hora que a gente pegar a prova ali do Enem. Em seguida, entender a linguagem desse texto. É uma linguagem formal, mais acadêmica, com dados muito bem expostos, enfim. É uma linguagem informal, ou seja, uma linguagem usada no dia a dia, que a gente não se preocupa tanto ali com as regras a serem seguidas, e mais com se a pessoa vai entender o que eu estou falando. Ou é um texto publicitário, que vai ter como objetivo atingir um público-alvo, né? Isso vai ajudar a gente. Por quê? Por exemplo, se for um texto formal, muito provavelmente aquele texto é um texto expositivo, com dados que nos informam sobre alguma coisa. Se for um texto informal, talvez seja uma tirinha,
talvez seja alguma mensagem, alguma coisa que não necessite daquela formalidade e daquela regra gramatical muito bem posta. Ou um texto publicitário vai nos ajudar a identificar se é uma propaganda, se é um anúncio e o que é aquele texto de fato. Para facilitar o nosso entendimento e como a gente vai identificar esse texto, a gente pode fazer algumas perguntas-chave. Então, por exemplo, esse texto visa informar, argumentar ou entreter? Ou seja, qual é o objetivo desse texto? O que ele quer fazer comigo? Ele quer que eu entenda os dados apenas? Ou ele quer me convencer de alguma coisa? Ele só quer me fazer dar risada? Só quer me entreter? Só quer que eu tenha um pouquinho de um momento mais leve ali? Qual é o objetivo desse texto? E a próxima pergunta é: o autor quer convencer, explicar ou contar uma história? Então ele quer me convencer de alguma coisa, ele quer me explicar algum fato, ou ele quer me contar uma história que eu ainda não saiba, enfim. Essas perguntas vão nos ajudar a identificar o tipo de texto. Se você entendeu já quais são os tipos textuais, as linguagens usadas, enfim, você vai entender por que a gente faz essa pergunta. Se quer convencer, então provavelmente é um texto argumentativo. Se quer me explicar de algo, é um texto expositivo. Se quer me contar uma história, é um texto narrativo, e assim por diante. Então, antes da gente pegar um texto mesmo para a gente analisar e responder uma questão do Enem, vamos entender algumas dicas para a gente fazer essa prova, tá? Primeiro, a gente tem que ler muito bem o enunciado e as alternativas. Acho que vocês já sabem que antes de a gente começar a fazer uma questão que tenha texto, ou enfim, é sempre importante que a gente leia primeiro o enunciado, para que a gente saiba o que procurar nesse texto. O que essa questão quer de mim? Isso poupa bastante tempo da gente e faz com que a gente tenha uma resposta mais certeira naquela questão. Né? Lê as alternativas também. O que as alternativas dizem? Tem alguma alternativa que é muito discrepante da proposta daquele texto? Né? Se eu fiz já o meu skimming ali, eu já sei mais ou menos sobre o que o texto está falando. Em seguida, a gente tem que identificar o tipo de texto e qual o propósito comunicativo dele ali antes da gente conseguir responder a pergunta. Então, a gente já sabe qual é a pergunta, mas qual é o meu tipo de texto? O que ele quer dizer aqui? Qual é o que ele quer me convencer? Ele quer argumentar? Ele quer narrar uma história? Ele quer só me dar os dados? Qual é o tipo de texto que eu tenho aqui para eu analisar? E em seguida, a gente precisa prestar atenção nas palavras-chave e nas imagens que eles me trazem. Então, às vezes, eu não consigo entender muito bem porque está escrito em inglês, mas tem as imagens muito claras ali. As imagens podem me ajudar no tipo de texto também, porque elas vão nos exemplificar alguma coisa muitas vezes, tá? Então é muito importante que a gente preste atenção nisso. Muitas provas do Enem têm palavras grifadas, tem palavras cognatas, que são aquelas palavras que são parecidas com o português e têm o mesmo significado, e é nisso que a gente tem que se prender para conseguir interpretar o texto. Muito, muito importante até quando a gente não sabe a língua, né? Se a gente sabe algumas palavras-chave, se a gente consegue interpretar até pelas imagens, isso ajuda a gente muito na hora de responder aquela questão de fato. Bom, eu trouxe aqui uma tirinha pra gente interpretar. É uma questão do Enem, então a gente vai responder junto aqui, tá? Então vamos lá. A tirinha tem 3 quadradinhos. A gente precisa, então, primeiro identificar os personagens e identificar a fala de cada um, certo? Então, primeiro a gente tem um menino ali com o carrinho dele, um dinossauro, ele tá andando ali, uma cara meio de pensativa, enfim. No segundo quadrinho a gente tem ele olhando para 2 pessoas sentadas no sofá. Muito provavelmente são os pais dele, porque estão no sofá ali vendo uma TV, provavelmente é a casa deles. Então, uma criança com 2 adultos, são os pais dele provavelmente. Então, a gente já tem os personagens. Vamos identificar as falas, então. No primeiro quadrinho só tem o menino, então a fala é dele. No segundo quadrinho tem as falas indicando ali uma da mãe e uma do pai. E no terceiro quadrinho a gente tem o menino de novo, então a fala também é dele. Agora vamos ler a nossa questão mesmo. O que essa questão pede? Ó, tirinhas são construídas a partir de contextos sociais e podem promover reflexões diversas. Então, a gente entende que é algo realmente do nosso convívio, da nossa sociedade e que trazem alguma reflexão. E em seguida a pergunta: essa tirinha provoca no leitor uma reflexão acerca da... Então, qual a reflexão que essa tirinha traz pra gente? É isso que a gente precisa responder. Vamos ler a tirinha agora? Ó. O menino diz assim: "It's the scariest thing anyone could ever say to me." Então, scariest é a coisa mais assustadora. Então, é a coisa mais assustadora que qualquer um possa dizer pra mim. E aí vem o quadrinho dos pais.
America's Funniest Home Videos is the best show on TV. Então ela fala que o America's Funniest Home Videos, que é o nome de um programa, então os vídeos caseiros mais engraçados da América, é o melhor show de TV pra mim, então o melhor programa de TV pra mim. Como eu sei que é melhor? Tá vendo best ali que tá destacado? Best seria uma palavra-chave pra gente aqui, que significa melhor. E aí o pai diz, yeah, my favorite tonight was the guy who accidentally swallowed a whole watermelon. Então o pai fala, sim, o meu favorito essa noite, então favorite é mais uma palavra-chave. Meu favorito essa noite foi o cara que acidentalmente engoliu uma melancia inteira. Então ele achou esse vídeo muito engraçado. E o menino tá ali olhando pra eles, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí em seguida, no próximo quadrinho, abre aspas, então a gente tem que entender esse elemento narrativo aqui. Ele abre aspas. Então, ele tá dizendo algo que alguém falou pra ele, não é uma fala dele de fato, é ele reproduzindo essa fala. Então ele diz: You're going to grow up to be just like your mom and dad. Esse like aí, apesar de like significar gostar, ele tem o sentido de ser como, de parecer alguém ou alguma coisa. Então ele tá dizendo que você vai crescer e ser igual a sua mãe e seu pai. Lembra lá no primeiro quadrinho que ele falou que a coisa mais assustadora que alguém poderia dizer pra ele era... Então ele tá dizendo agora essa coisa, que quando ele crescer ele vai parecer com a mãe e o pai dele. Porque ele olhou ali pros pais dele e falou, meu Deus, olha as coisas que eles estão rindo. E aí alguém disse pra mim que eu vou crescer e ser igual a eles. Meu Deus do céu, né? Então é mais ou menos essa reflexão que ele quer que a gente tenha. Vamos ler ali as alternativas pra gente responder essa questão? Então, ó, de novo, né? Essa tirinha provoca no leitor uma reflexão acerca da A. Divisão de espaço com os pais. Em nenhum momento ele fala sobre essa divisão, né? Ele fala sobre crescer e se parecer com os pais. B. Perda da atenção dos pais. Também não fala nada sobre atenção, né? Em todo momento ele tá dizendo de parecer-se com os pais. Ele analisa ali os pais e fala, meu Deus, eu vou parecer com eles. Submissão aos pais. Os pais na tirinha nem estão mandando ele fazer nada, falando pra ele fazer nada. Então, provavelmente não quer dizer isso também. D. A ausência dos pais. Os pais estão ali na sala, ele convive com os pais e os pais não falaram nada com ele e tal. Então, não é porque a gente sabe que fala sobre parecer-se com os pais, mas também a gente tem a presença dos pais dali. E a E, semelhança com os pais. Lembra que a gente viu que parecer-se com os pais, ele tá, meu Deus, estão falando que eu vou crescer e parecer com eles? Então, a alternativa que melhor responde essa questão é semelhança com os pais. Então, essa tirinha provoca no leitor uma reflexão acerca da semelhança com os pais. Então, agora que a gente entendeu todos os tipos de texto, a gente pode entender como é importante que a gente analise e saiba identificar os tipos textuais no Enem. Então, se é um texto argumentativo, se é um texto narrativo, se é um texto expositivo, se aquilo é uma tirinha, como eu vou interpretar uma tirinha, identificar os personagens, identificar as falas, a reflexão, a crítica, o humor, ou se é uma propaganda, para quem é essa propaganda, qual o objetivo dela, enfim. Se é um texto expositivo, só quer me trazer fatos, como é que eu vou entender esses fatos ali, entender a pergunta, que eu sempre tenho que ler um enunciado primeiro, e enfim, né, essas coisas que vão nos ajudar a ter mais assertividade na hora de responder as nossas questões e também vão nos ajudar a poupar tempo na hora de responder essa prova de língua inglesa, que não é para ser uma prova difícil, porque é uma prova de interpretação de texto. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você quer ver mais vídeos como esse que a gente está soltando aqui no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. E ajuda a gente também comentando o que você achou do vídeo, o que você quer ver mais por aqui, se você gostou ou se você tem alguma dica pra gente, a gente super aceita aqui embaixo nos comentários, tá bom? Compartilha com quem você conhece, com quem você acha que vai se interessar pelo vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!